programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre um assunto muito legal, que é a prótese de joelho, né? Geralmente é muito comum a gente ouvir as pessoas que têm dor no joelho, ou que já passaram por essa cirurgia, ou que estão aguardando, né? Ou até mesmo decidindo se vão fazer ou não. Eu estou recebendo aqui no programa o ortopedista Dr. Marco Aurélio Machado Rodrigues, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Hoje nós vamos falar um assunto importante, uma dica importante sobre a doença de Parkinson. Afinal, o que é doença de Parkinson? Muitas pessoas podem questionar esta doença sem saber o que é. A doença de Parkinson é uma enfermidade que acomete o cérebro, de etiologia desconhecida, e acomete o cérebro numa área importante, que é a área do mesencéfalo, e destruindo as células nesta área, que é as células que contêm uma substância negra produtora da dopamina. Então a doença de Parkinson é uma doença degenerativa, onde há uma deficiência da dopamina, que é um neurotransmissor, causando neste paciente distúrbio motor. O que acontece? Muitas vezes nesta paciente portador de doença de Parkinson, devido à deficiência da dopamina e à destruição desses núcleos da base, onde existe o componente da substância negra, vai apresentar algumas manifestações motoras que são típicas da doença de Parkinson. E falando em saúde, não tem como não lembrar, né, que a Ecoclínica tem atuado com diagnóstico por imagem há mais de 30 anos. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. E continuando o nosso assunto de hoje, para quem ligou a TV agora, nós estamos falando sobre prótese de joelho. Eu estou recebendo o ortopedista Dr. Marco Aurélio. Nós já falamos sobre o que é artroplastia, qual é o objetivo dessa cirurgia, né? Doutor, e a gente sabe que até a pessoa receber esse diagnóstico, né, que precisa colocar a prótese, tem toda uma história por trás, né? Geralmente, quais são as doenças que são mais comuns para a pessoa necessitar de uma prótese de joelho? A principal causa de indicação e de colocação de prótese de joelho é o desgaste da cartilagem, a osteoartrose. Ela é mais comum em pessoas mais idosas, com uma idade mais avançada, pelo desgaste natural da articulação. Claro que os excessos na vida adulta jovem, de exercícios, de esforço, de impacto, aceleram esse processo de artrose. Há também um componente que a gente chama de genético ou hereditário, que também vai influenciar. Mas existem algumas doenças, principalmente as doenças reumáticas, o famoso reumatismo, a artrite reumatoide, a gota, que também contribuem para um desgaste mais rápido das articulações e a necessidade de uma prótese. Ou então o trauma, acidentes, uma fratura, uma outra lesão de ligamento, uma coisa assim, que também pode acelerar o desgaste da articulação. Doutor, aqui nós temos uma articulação para quem está em casa, né, e de repente nunca viu, né? Nós temos a articulação do joelho. O senhor pode explicar um pouquinho para quem está em casa como é que funciona, onde que é o desgaste, né? O joelho, então aqui nós temos aqui a parte da patela com o ligamento. Essa parte aqui seria o meniscos. Ele faz basicamente esse movimento de flexão e extensão. Essa porção aqui
é que vai dar o desgaste e também aqui na parte da tíbia, ou então a parte interna da patela. Por isso, dependendo do lado que vai dar o desgaste, pode haver um desvio, ou seja, a perna começa a entortar para o lado contrário. Se ele gasta mais o lado interno, ele faria esse movimento dando um arco interno na perna, que faz com que o desgaste acelere mais ainda. E aqui nós temos uma prótese, é isso? Aqui tem um componente, dois componentes da prótese, que seriam mais a parte da tíbia e o polietileno que eu falei, que vai aqui para fazer o encaixe na parte do fêmur onde faz o movimento. Por isso, se tu ficar o movimento de joelho ou de cócoras, faz uma pressão muito grande nessa parte e aí acelera o desgaste dela. E é comum um paciente trocar só a parte de baixo ou às vezes troca tudo, toda a parte da articulação do joelho? A maioria das cirurgias são feitas com a troca global. Toda a articulação, a patela é um dos que menos gasta. Então muitas vezes troca o fêmur e a tíbia e deixa a patela. Há casos específicos, de menor número, em que tu pode almejar a troca só do lado em que houve um desgaste. Mas isso tem que ser numa idade paciente mais jovem, um desgaste pequeno ainda em que não haja comprometimento do outro lado para te fazer uma prótese que a gente chama de unicompartimental, quer dizer, tu vai trocar um compartimento só do joelho, mas já são bem mais restritos a indicação. E até porque, como geralmente a indicação é um pouquinho mais para frente, né, então acaba geralmente operando já tendo que trocar tudo, né? Doutor, a gente falou muito de indicação, mas existe alguma contraindicação? Tem algum paciente que não pode colocar a prótese de joelho? Contraindicações existem. Por exemplo, um paciente que tem uma infecção ativa no joelho, está contraindicado, não pode ser colocado porque vai gerar uma infecção ali. Ou mesmo que ele tenha algum processo infeccioso fora do joelho, em qualquer outro ponto do organismo, já é uma contraindicação da cirurgia em si. Além disso, claro, outras doenças cardiovasculares ou de comprometimento de estado geral que podem debilitar esse paciente, ela é uma cirurgia de grande porte que vai ao natural debilitar o paciente, então às vezes por ele ter outras doenças, outras comorbidades, a gente diz, que contraindique a cirurgia. Certo, doutor. Em relação para quem de repente que ligou a TV agora, né? A gente já comentou um pouquinho sobre isso, mas a durabilidade da prótese, né? A gente sabe que depois de um tempo ela tem que ser trocada como todas. Mas falando em anos, dá para a gente contar quanto tempo? Não? Dá. As próteses que a gente dispõe hoje aqui, principalmente no Brasil, as próteses nacionais, que são as mais usadas até pelo Sistema Único de Saúde, ou mesmo as importadas, elas têm uma durabilidade média em torno de 10 anos, 5 a 10 anos. Há casos, muitos, que ultrapassam os 10 anos, mas também há outros que ficam ali nos 5. É uma coisa assim, depende muito de como tu vais usar a tua prótese. O que eu digo sempre para os pacientes, depende de como tu vai cuidar da tua prótese para que ela cuide de ti. E da reação do próprio organismo à prótese, a presença desse implante ali. Mas eu ia perguntar isso agora. Na verdade, a rejeição da prótese pode acontecer? Já aconteceu? Pode acontecer. A gente já teve casos assim. O índice de rejeição é muito baixo, em percentagem seria em torno de 0,02%, mas ele existe. É uma possibilidade, não tem como tu prever quando isso vai acontecer, mas se acontecer, tu tem outros materiais que tu pode substituir, mas é uma possibilidade. Sim. Substituir por outra prótese, mas de outro material diferente. Às já vezes aconteceu? Uma liga de metálica diferente, o polietileno também, às vezes tu consegue. Já aconteceu com o doutor de rejeitar em mais de 2 vezes? Trocar por outra e rejeitar também? Não. A gente sempre conseguiu, fazendo o tratamento prévio e substituindo o material, conseguiu resolver o problema do paciente. Certo. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, prótese de joelho. Não saia daí!